Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, 10 de abril de 2024. E nós estamos aqui, na Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Nessa noite de clima agradável, tivemos o dia nublado aqui na nossa região, mas chuvas não tivemos. Vocês, para comentarem conosco, além de comentar as nossas notícias, também comentem como é que vai o tempo e a temperatura na sua região, porque os nossos amigos espectadores são de locais mais longínquos possíveis, mas esta distância é atenuada pela internet. E é por isso que eu espero que vocês, além de estarem conosco, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo. Hoje um dia especial que uma sobrinha minha, uma sobrinha muito querida, a Kelly Mendes, está de aniversário. Ela reside ali na cidade de Canoas. Mas também haverá uma mudança no nosso uniforme e tudo, e aonde eu procurei é ali na Flash Sports. E eu espero que vocês também procurem, se necessário, qualquer material esportivo. É ali na rua Nelson de Oliveira Lopes, número 539, na Cachoeirinha, no nosso Rio Grande do Sul. O telefone é o DDD 51 30 40 28 71. Eu recomendo, porque conheço a qualidade, profissionais de primeira linha e montam o seu uniforme ali ao vivo e você dando a sua ideia. Recomendação nossa, porque é conhecido o trabalho daqueles profissionais. Mas isto é só na área do esporte. Mais notícias? Claro que temos. A derrota do Grêmio ontem na Libertadores. 2 jogos, 0 pontos. Eu, inclusive, critiquei, muitos criticaram o menosprezo da competição pelo Grêmio, que lá naquela primeira rodada colocou seus reservas e foi derrotado. Ontem jogou com os titulares em sua casa e foi também derrotado em 2-0. Está em último lugar na sua chave. Tem que se alertar o quanto antes. Os torcedores não estão nada contentes. Isso pela Libertadores da América. Já o Inter, pela Sul-Americana, estará jogando às 21 horas, exatamente quando nós começamos a nossa live. Mas o nosso programa está na palma da sua mão, ali no canal do YouTube, pelo seu celular. Ele vai buscar a reabilitação, já que na primeira rodada teve um empate com o Belgrano, embora que tenha sido fora de casa, que não é um bom resultado. Mas agora será em sua casa. Vai enfrentar o Tomayapo da Bolívia, pela Sul-Americana, no Gigante da Beira-Rio. Mas isto é na área do esporte. O nosso programa é pauta livre. Nós temos um preâmbulo recheado de notícias e o pessoal quase que só debate, embora que seja um público na grande maioria de desportistas, mas nós temos muitos problemas, principalmente na área da política, aqui no nosso Brasil. E é por isso que eu espero que vocês comentem, debatam ou deem a sua opinião de alguma das notícias que nós damos, porque estão nos canais de imprensa. Claro que a nossa coleta são naqueles canais de credibilidade, que dão as notícias independente de ideologia política. Esta é uma tese que nós adotamos e assim que nós nos portamos. As nossas notícias são sempre locais do Brasil e do mundo. Falando do mundo, aquela guerra Hamas e Israel, o grupo terrorista Hamas diz que não tem 40 reféns para libertar em acordo de cessar fogo com Israel. Quer dizer, alguns reféns já devem ter sumido,
tomara que não seja aquele fim que nós pensamos que possa ter diante dessa notícia dada pelo Hamas. Também nós temos 2 anos para salvar o planeta. Quem afirma isso é o chefe do clima da ONU. O pessoal sempre faz essas espapafúrdias diante da probabilidade de que a nossa natureza poderá nos trair em alguma situação. Tem pessoas que têm um psicológico abalado em cima de denúncias e opiniões desta forma que nós não concordamos. Nessa terça passada, que foi ontem, no dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou por 304 a 136 votos o projeto de lei que recria o DPVAT, uma vitória do governo Lula, que havia enviado esta proposta lá em novembro de 2023, quando que havia sido extinto esta cobrança no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vitória também do governo na Câmara dos Deputados. Também ontem, lá no dia 9, foi aprovado um dispositivo que permite que ao governo antecipar a expansão do limite de gastos de 2024. Liberar, e além de liberar, despesa extra calculada em 15 bilhões de reais, aprovado por 304 a 136 votos, e poderá destravar este valor de forma imediata. O que quer dizer isso? Imediata é que não terá trâmites. As eleições estão aí e esse dinheiro deve ser liberado antes para trazer ou eleger candidatos do governo. Veio a calhar essa informação. E outra é que o ministro da Fazenda, ele descartou o aumento de servidores nesse ano de 2024. Segundo ele, o orçamento já está fechado. É uma notícia ruim ao funcionalismo público. Mas se você pensa que está faltando dinheiro, aqui está uma prova de que dinheiro não falta. É uma questão de administrar de uma maneira coerente ou ajustar as contas. O presidente Lula vai construir uma área para pousar e decolar helicópteros lá no Planalto. Essa obra vai custar 769 mil e vai atingir uma área de 412 metros quadrados. E já estão pensando de uma maneira evolutiva. Ele também poderá receber no futuro, que já existe a previsão de carros voadores. É uma inovação. E também para aqueles deslocamentos rápidos que o presidente tem que dar. Então já sai de helicóptero logo ali do Planalto. Isso é bom quando se manobra dinheiro público. Também uma influenciadora, a Janja. Vejam só, ela usou o Twitter ou o X atualmente para criticar e pedir a censura da própria plataforma. Parece que ela não sabia aonde estava falando. Essa é a nossa influenciadora das redes sociais. Também uma notícia que não deve ser muito boa para muitas pessoas. A Procuradoria-Geral da República informou que a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Embaixada da Hungria não contrariou as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal e nem viu nesta atitude, que não foi demonstrada, qualquer pensamento ou tentativa de pedir asilo político. Outra notícia que também não deve ter agradado principalmente aos esquerdistas, que condenavam
já antecipadamente o ex-juiz e o ex-ministro e o senador Sérgio Moro, por 5 votos a 2, a Justiça Eleitoral do Paraná decidiu não cassar o senador Sérgio Moro. Segue aquela polêmica ali do Elon Musk contestando o Alexandre de Moraes e inclusive dizendo que ele deu ordens indevidas ou fora da lei para o X, para cumprimentos do que ele não concordava, e ele disse que inclusive ele disse que ia liberar aquelas pessoas que foram bloqueadas, tiveram suas contas bloqueadas no Twitter por ordem de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes disse que decretaria 100 mil por cada conta liberada, que judicialmente ele estaria determinando o bloqueio. E o Alexandre de Moraes diz assim: a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E ele disse, mas com isso já teve outras pessoas que disseram também que iriam sair do Twitter, ele disse que saíram. A Vera Magalhães, até a Soraya Tronic, Orlando Silva, mas pouco interesse teria a plataforma com essas pessoas, porque a opinião delas, elas influenciariam algumas pessoas. Como quem deu uma opinião, Felipe Neto, com coisa que resolvesse alguma coisa, a opinião, ele é um milionário, o influenciador, mas de criancinhas, o seu público é de crianças. E o que ele diz, pouco vale. Fazer que antes ele apoiava o Jair Bolsonaro, depois passou a apoiar o governo Lula, e ele vai por conveniência. Mas quem der crédito a uma pessoa dessas, ele é milionário, enriqueceu diante das liberdades que ele teve nas redes sociais. E agora ele concorda com a possibilidade de bloqueios. Inclusive o presidente Lula criticou o Elon Musk, que estaria interferindo na justiça do Brasil. Mas é uma questão de liberdade de expressão. É algo bem diferente de se interferir na política ou na justiça brasileira. Mas vamos às notícias boas também, né? O governo federal anuncia 112 mil casas para a área rural e movimentos por moradia. O governo federal destinará esses 11,6 bilhões para a construção dessas 112 mil moradias. Isto é uma excelente notícia, porque a pessoa sem ter onde morar, ele se torna uma pessoa muito triste. E nós esperamos que todos consigam ter o seu próprio lar. Agora também falando da justiça lá da Espanha, eles negaram o recurso e mantém o nosso ex-jogador da seleção brasileira, o Daniel Alves, em liberdade condicional. A justiça espanhola anunciou nesta quarta-feira, dia 10, que rejeitou recursos contra a liberdade condicional do ex-jogador Daniel Alves, que saiu da prisão após cumprir 14 meses de sua condenação de 4 anos e meio por estupro. O Daniel Alves, 40 anos, e ele saiu lá no 25 de março da prisão que cumpria desde janeiro de 2023, após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, ou seja, 5,4 milhões de reais. E enquanto são julgados os recursos contra sua condenação. O nosso comércio gaúcho já está comemorando a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, e já gera uma expectativa no aumento de vendas. O Rio Grande do Sul, líder na vacinação contra a gripe no país, ele fará o dia D da campanha ali no próximo sábado. Eu falei bem, contra a gripe. Você pensou que seria contra a dengue? Não.
a inércia do governo federal, sob o comando do Ministério da Saúde de Nízia Trindade, uma socióloga, continua sem grandes aquisições. E agora, só em 2024, o Brasil atingiu 1.116 óbitos de dengue. Isto já supera todos os recordes anuais da doença de anos anteriores. E nós estamos tão somente no mês 4. Você que é proprietário de veículo no Rio Grande do Sul, fique alerta, termina no fim do mês o prazo para a quitação do IPVA de automóveis do ano de 2024 para os contribuintes que não optaram pelo pagamento antecipado do tributo ou pelo parcelamento em 6 vezes. A imprensa divulgou um número que, embora eu não concorde, diz assim, que Porto Alegre é a única capital que registrou queda na inflação para o consumidor na primeira semana deste mês. Já o presidente Lula, mesmo sem citar Elon Musk, ele criticou e disse: empresário que nunca produziu pé de capim no Brasil e ousa falar mal dos ministros. Mas, se é o caso de Elon Musk, nós temos muitos empreendimentos aqui, inclusive o Starlink, que é de grande utilidade, é da onde nós podemos falar de qualquer ponto do Brasil. Isso aí foi num acordo feito no governo do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive os nossos navios da Marinha Brasileira usam o satélite Starlink, que é do Elon Musk. Então não precisa estar no Brasil para produzir algo que nos ajude e muito. Essa crítica dele é infundada. Também na economia, uma inflação, é dito que para as famílias brasileiras com renda mais baixas ficou em 0,19%. Também uma contradição ao presidente Lula, que está balançando o presidente da Petrobras. Mas o presidente do Senado defendeu a permanência de Jean Paul Prats no comando da Petrobras. O senador gaúcho, o Luiz Carlos Reis, anunciou um afastamento temporário de 120 dias para tratamento de saúde. O seu substituto será o Ireneu Hort, que assume o mandato. Ele é um senador gaúcho e um ferrenho crítico do governo atual. Alguma coisa também sobre esporte? O Brasil tem garantidas vagas de mais de 30 modalidades esportivas para disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, a frase que é dita que o tribunal preservou a soberania popular e honrou o voto de quase 2 milhões de paranaenses. Quem diz isso é o senador Sérgio Moro, que continua com o seu cargo. Também o governo prorrogou a isenção de vistos a turistas de Estados Unidos, Canadá e Austrália. A Polícia Federal diz que vai investigar se declarações do Elon Musk sobre Alexandre de Moraes configuram algum tipo de crime, porque ainda não existe essa figura, pelo menos pelo que nós saibamos. E Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk no inquérito, que ele é o relator, das milícias digitais. Vitória do nosso craque da seleção brasileira, embora que esteja afastado por lesão, o Neymar. Ele conseguiu a suspensão de uma multa de 16 milhões de reais e pode voltar a usar o lago artificial na sua mansão lá no Rio de Janeiro. Na política, a CCJ da Câmara aprovou um parecer favorável à prisão de Chiquinho Brazão. Ele é acusado de ser um dos mandantes
do caso Marielle, e também foi aberto um conselho de ética para julgá-lo. Aqui no nosso Rio Grande, a previsão é de que nesta quinta-feira nós teremos uma temperatura amena e muita nebulosidade. Já o nosso governador, o Eduardo Leite, apresentará um novo projeto de aumento do ICMS à base aliada. Mas nenhum governador teve tanto apoio da Assembleia Legislativa, e com certeza esse aumento será aprovado. Ele tinha intenção e cumpriu de apresentar antes da sua comitiva, que irá nessa sexta-feira. Vários empresários vão acompanhá-lo e ele irá para a Alemanha e para a Itália. O funcionário público está bem descontente com o governador, uma vez que até na área da segurança pública ele prometeu que iria conversar, mas depois de que só após essa possibilidade é que ele acenaria com uma conversa. Números, nada até agora. É o governador que tenta se eleger. Esse candidato ele será pelo PSDB à presidência da República em 2026. Mas eu acredito que, dependendo do funcionalismo público, ele não precisa nem se candidatar, que com certeza não será eleito. No interior do nosso Rio Grande, um caminhão carregado com gás caiu numa ponte, foi lá em Capão do Leão. Já na área da polícia, um homem foi preso com drogas sintéticas e cactos mexicanos com propriedades alucinógenas aqui em Porto Alegre. Mais uma notícia que denigra a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que um banco pediu à justiça a apreensão de bens. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem,
qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos realmente ao vivo. Já interagimos com os nossos amigos. Está havendo jogo aqui em Porto Alegre. Até é bom lembrar aí o nosso amigo o João Batista, lá de São Paulo, está vitorioso com o seu Palmeiras, que foi campeão paulista. Mas aqui está acontecendo pela Sul-Americana o Inter e o Real Tomaiaco. Essa aí é uma competição dura para o Internacional. O Grêmio já teve uma desilusão no dia de ontem, que perdeu pela Libertadores. Os gremistas estavam sendo corneteados e agora querem cornetear os colorados. Tomara que não se consuma, mas é desse jeito. Até o Sanguiné, que está assistindo o jogo e dando aquela secada, já nos disse que o jogo está fraco e sonolento. Tomara que melhore. Embora que vá começar logo o Brasileiro, o Inter hoje está com força total, segundo a escalação. Eu acredito que consiga uma vitória. É o que eu brinquei com o Zé Sanguiné, que uma vitória já seria mais que suficiente, uma vez que foi no empate na primeira rodada com o Belgrano lá na Argentina, e já foi não foi um mau resultado, mas é o Inter na Sul-Americana, competição internacional, né? Mas segundo disse o Luiz Henrique, que o Grêmio, desde que esteja disputando a Libertadores, tá tudo bem, mas eu acho que se serve de consolo, tudo bem. Só não pode fazer feio ou fazer fiasco. Por enquanto é o lanterna da chave. Nós esperamos que reverta essa situação, porque só cornetear os gremistas não vale também. Nós temos que pensar um pouco no nosso Brasil. Mas eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1. Esse aqui é só o Estúdio 2, é aquele que nós temos a nossa sinopse. Mas aquela briga que existe, e eu, como eu digo para o pessoal, não temos que comentar tão somente futebol. Nós temos muitas notícias que estão acontecendo, aí vocês devem dar a sua opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo, qualquer opinião que seja, né? Porque nós temos aí muitos problemas na nossa política. Inclusive estamos tendo transtornos diplomáticos com a política internacional. Então nós podemos debater qualquer assunto. Às vezes não se queixa, olha, eu não vou participar do programa, que ali só falam no esporte. Mas nós podemos falar tantas coisas. O nosso público, ele fica meio reticente nessa de dar a sua opinião. Claro que nós temos que ter cuidado, conforme opinamos. Por exemplo, eu tenho a minha, com certeza eu tenho também a minha opinião, mas eu espero assim. Mas eu vou dar uma passada para vocês ali, alguma coisa do Centro Odontológico Canoas, da qual nós também divulgamos e muitas vezes. É 3 minutinhos, logo estaremos aí com vocês. Nosso telefone fixo na clínica é o 51 3785 7484 e o nosso número de WhatsApp é no DDD 51 também, 99813 1007. Por esses canais vocês já conseguem agendar diretamente com a recepção uma consulta de avaliação, porque essa consulta não tem custo, né? Então a gente tem condição de organizar o seu planejamento, o seu tratamento através desses contatos. Meus amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, estamos aqui. Centro Odontológico Canoas, nada melhor do que nós termos invadido o escritório aqui do Dr. Felipe Severo. Lá no consultório ele já fez o procedimento comigo, que conheço a qualidade e o profissionalismo de toda a equipe, mas ele é o meu médico, em especial o meu dentista, além de ser meu sobrinho, é claro. Então eu vou deixar que ele diga alguma coisa para vocês aí. Fala alguma coisa para o nosso pessoal aí, doutor Felipe, da sua experiência. O senhor é um dos sócios patrimoniais aqui da empresa e temos mais sócios. É contigo, se apresente também para o pessoal aí. Oi, pessoal da Rádio Impacto Web, eu sou o Felipe
Severo, um dos sócios responsáveis pelo Centro Odontológico de Canoas, juntamente com a doutora Caroline, minha esposa, com o doutor Guilherme. Nós estamos aqui há cerca de 20 anos nessa região em Canoas e gostaria de convidar a todos para vir conhecer o nosso espaço. Eu me formei na PUC no ano de 2001, esse ano vão fazer 23 anos. E desde 2004 viemos para Canoas continuar nosso aperfeiçoamento e abrir a clínica e fazer os nossos procedimentos aqui. E além do lado profissional, o que tem para receber o paciente, aquele que chega num primeiro momento ou aquele que ainda não veio a esse centro aí? O que apresenta o centro para esse paciente, o novo? O mais antigo, velho, é uma maneira diferente de se dizer. O mais antigo já sabe como é tratado, mas aqueles que ainda não vieram, o que a clínica mostra a eles? Bom, eu acho que de primeira mão as pessoas já vão notar ao entrar, abrir a porta, aquele belo sorriso da Raquel e da Carol ali recebendo todo mundo. Que já falaram conosco. Com um cafezinho, tem um espaço kids na recepção, se você quiser vir com suas crianças. Ela é uma recepção bem aconchegante, vamos ver uma música de primeira qualidade, a temperatura boa, o papo bom e depois o atendimento, né, que eu acho que é a cereja do bolo. E aquele espaço temático que eu vi ali, tem apresentação de acordo com a data que está se aproximando, também se apresenta dessa forma? Sim, sem dúvida. A gente criou aquilo para chegar, tornar as pessoas mais convidativas, né, mais em casa, o nosso aconchego. E alguma coisa de procedimentos que é feito aí, por cima assim, aquele que é mais tradicional e quase que específico, e uma especialidade principal da clínica, dentre todas na área da bucofacial. Mas todas as especialidades são abrangidas: harmonização facial, ortodontia, periodontia, atendimento infantil, certo? Implantes, facetas, lentes de contato. Esse é o nosso foco principal. Então, queria até convidar todos para virem fazer uma avaliação. Isso não vai ter custo nenhum, principalmente se disser que é ouvinte da Rádio Impacto Web, certo? Essa propaganda aí valeu tudo. Nós pegamos ele de improviso. Não tem nada de ensaio. Aqui é só expor o seu trabalho. Ele é um profissional de primeira linha, não é muito dado às palavras, não gosta muito de falar, mas dispor tudo aquilo que nós gostaríamos e que você, que é um futuro paciente, gostaria de ouvir. Nosso muito obrigado. Agora sim, voltamos novamente aqui ao vivo. Eu havia feito uma troca providencial do fone aqui, o meu delay estava me traindo. Aí tive que trocar os fones aí, essa nossa internet é desse jeito. Às vezes o pessoal, não consegue fazer a locução direita, mas nós temos que fazer um desdobre aqui. Não é tão difícil, é fácil fazer o programa com vocês. Agora sim, vou passar lá o Estúdio 1, que o Sanguiné já está intercedendo conosco, mas nós temos de seguir a ordem cronológica. E ele disse assim, definitivamente o time de salto alto, sem qualidade, e os atacantes não chegam nunca. Isso aí é a opinião que deu agora, nesse momento, o Zé Sanguiné. Nós estamos aqui, mas vamos seguir a ordem cronológica, vou ter que responder desde quando começamos a nossa edição, lá às 21 horas. Agora nós estamos aqui, conversando com o pessoal. Lá número 1 hoje, representante feminina. A Janei Lima nos deu uma boa noite a todos os participantes do Pauta Livre. E depois o complemento do Casal 20, que é o Capitão Henrique da Silva e Silva. Assim, amigos do programa Pauta Livre, uma boa noite. E eu dei aquela cutucada gremista que eles são, né? Até por causa da derrota do Grêmio de ontem. E ele, de uma maneira diplomática, disse assim, ontem o Grêmio teve problemas, mas se tá ruim para nós, imagina para quem não está participando. Ele quis dar uma corneteada no Colorado, mas eu espero que não é o participar por participar. Não vão querer que o Grêmio também dê vexame na competição. Tem o nome de heptacampeão aqui, gaúcho, com tudo isso, e agora vai disputar com times de
menor qualidade lá, por exemplo, agora 2 jogos disputados, 0 pontos. Aí também pode denegrir a imagem da equipe, consequentemente do nosso Rio Grande e também do nosso Brasil. Depois ele entrou na primeira edição, o Zé Sanguiné, e ele diz assim: boa noite, amigo do Pauta Livre, estou aqui em Porto Alegre, ali nele, no Bela Vista, bairro nobre de Porto Alegre, e ele diz assim: estou sofrendo com o meu time, porque você sabe que está jogando agora e está 0-0, pelas informações que nós tivemos, né? O Real Tomaiaco está jogando com o Inter no Gigante da Beira Rio. O Inter está na sua casa, não cabe dar vexame, né? Também ele já disse, eu peço que vocês também sigam o exemplo que ele dá. Ele diz que já curtiu e já acionou o sininho. E é isso aí, é aquilo que eu peço sempre. Além de fazer isso, de dar um like aqui no nosso programa, tecer algum comentário, comentem depois, quando está lá na plataforma do Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, que também tem valor, daí o YouTube considera mais a nossa live. Nós fazemos uma live, o pessoal olha ali, não comenta nada, então isso a eles parece que é algo que não tem grande interesse das pessoas. E aqui vocês estão conosco e com certeza outras pessoas também assistem o nosso programa, mas não dão aquele like, não tecem comentários, e isso é necessário. É a plataforma de YouTube que exige isso, e nós não podemos deixar que os outros pensem que o nosso programa não é bom, porque realmente ele é bom, senão vocês não colocariam na agenda de vocês todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas, nós temos o nosso Pauta Livre para assistir, e assim que vocês também têm que demonstrar isso, tecendo algum comentário, além de divulgar, comentar o nosso link, as pessoas, os seus amigos, se for o caso, para que se eles gostarem, e os seus inimigos também, se eles não gostarem, pelo menos eles vão dar um dislike e vão tecer um comentário, e esse comentário poderá surtir um efeito para que nós melhoremos cada vez mais o nosso programa. Assim como vocês comentam aqui, parece que está tudo legal, e pode não estar, então nos causa uma impressão errônea do que está acontecendo, mas o Pauta Livre é o meu modo de ver, qualidade de imagem e som, melhor impossível. Estúdios, esse aqui é só o estúdio 1, e nós temos sempre 3 estúdios, inéditos ainda, a cada programação. Isto soma muito e nós ficamos contentes. O Alberi Nascimento Cardoso, falando lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, ele diz assim: uma boa noite, amigo Severo, o sonho da Libertadores já foi. Ainda bem que o único título que podemos ganhar, já ganhamos, que era o Gauchão, que é um engana bobo. É isso aí que disse o Alberi. Eu comentei em outra situação, não dizendo nesses termos, né? Mas eu disse que é uma ilusão fazer um parâmetro da qualidade de uma equipe com o nosso Gauchão, que é quase que estipulado de que a final sempre será entre Grêmio e Inter. Dessa vez não foi desta forma, mas a espera era essa, a imprensa, todo o pessoal pensava nisso. Mas como nós não temos jogo jogado, assim é o futebol, por isso que ele é tão atraente, e por acaso aconteceu para o Grêmio, que já não fez a melhor campanha. Até eu brinco com os meus amigos gremistas que esse título caiu no colo do Grêmio ali, a hora que o Inter foi derrotado nas penalidades, né? Pelo Juventude, se tornou terceiro colocado, invicto na competição. Mas assim é o futebol. Depois veio o nosso amigo Alexandre Marques, expert na área do esporte, Expresso da Várzea, e ele diz assim: boa noite, Severo, estou passando aqui só para dar um recado. Estou comentando o jogo do Inter pela página do Instagram. Ontem, o vexame do rival por 2-0, que é do Grêmio, né? Para o Huachipato, eles perderam já em 2013 na Arena, pro mesmo o Huachipato. É isso aí, a corneta que chegou, deixou para nós e saiu fora. O nosso amigo, o Alexandre Marques, agora está lá comentando no Instagram esse jogo, porque ele tem uma roda
de amigos lá, da qual ele participa de comentários, uma vez que ele tem muito conhecimento nessa área, pois ele militou na Federação Gaúcha de Futebol como árbitro por 10 anos da sua existência. Aí veio ela, lá de São Paulo, Arujá, a Elvira Vieira, a mãe do João Batista, e ela disse assim: boa noite, amigo Severo, um bom programa do Pauta Livre para todos, embora que um toque feminino no nosso programa, ele é pequeno em quantidade, mas a Elvira e também hoje a número 1, a Janei, sempre nos dão aquele toque feminino e nós agradecemos muito. O Zé Sanguiné também diz assim, ó, aqui na Bela Vista, em Porto Alegre, 23 graus a temperatura. E eu contestei dizendo que aqui na nossa região, 22 graus, a prometida chuva não veio. E amanhã promete tempo também nublado, mas não promete chuva, temperatura amena é a previsão aqui na região. Depois veio ele, o filho da Elvira, é o João Batista Romero, que diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E o Sanguiné naquele momento, não sei como é que está agora, ele comentou que o jogo estava muito fraco, o Inter e o Tomaiaco, 0-0, e sempre que sair um gol, logo eles nos dirão bastante. O João Batista assim, ó, boa noite, amigos, aqui 21 graus, ele está falando lá de Arujá, São Paulo, temperatura muito agradável, e ele está falando com o peito para fora e muito satisfeito, porque ele é torcedor do campeão paulista, que é o Palmeiras. Parabéns, João Batista. O Zé Sanguiné diz assim, ó, vitória, isso só serve para a campanha do presidente político, diz ele, porque ele é de direita e bolsonarista, e ele segue a crítica que muitos colorados fazem, de que o presidente tentou fazer uma campanha de marketing, doando uma camisa personalizada ao presidente Lula quando o Inter foi jogar em Brasília, e não caiu bem aí, e embora que ele não quisesse associar o PT ao Inter, ele já disputou eleições como candidato do Partido dos Trabalhadores, o que causa uma ojeriza daqueles que não o são, porque aqui é como no futebol, quem não é colorado não gosta dele, quem não é gremista também não gosta, é dessa forma, a coisa é ferrenha, não tem meio termo. O Zé Sanguiné assim, ó, parabéns à família Severo e ao Dr. Felipe. Isso é graças àquela edição que nós colocamos ali, que numa oportunidade recente, nós fizemos uma entrevista lá no Centro Odontológico Canoas, da qual eu trato dos meus dentes, né? E em especial com o dentista que é o meu sobrinho, filho do Coronel Severo, que até anda ausente da live, eu não sei o que está acontecendo. Será que já está nos preparativos do aniversário, mas vai acontecer o aniversário dele só lá no 24 de abril, e ele já está ausente por 3 programas. Eu não sei o que está havendo aí com ele, mas o doutor Severo, ali o Felipe Severo, é filho dele e meu médico, e eu fiz uma entrevista e fica muito agradecido. O Zé Sanguiné, muito cortês que está parabenizando, e nós ficamos realmente muito contentes com o trabalho dele e com a oportunidade de nós estarmos tudo em família fazendo esse tratamento. O Sanguiné disse assim, ó, Severo, definitivamente o time do Inter é de salto alto, sem qualidade, os atacantes não chegam nunca. Pois é, muitos jogos é dito que o Inter domina 70% da partida de posse de bola, mas fica só tocando bola de lado, e o que vale é bola na rede, e o Inter não está conseguindo isso aí. Eu acredito que seja um problema que esteja enfrentando o treinador, o Kudê, porque ele está com muitas estrelas, um time caro na mão, comparado com as demais equipes, e cheio de estrelas, e não consegue entrosar essa equipe. Não adianta você ter um craque em cada lugar, se não houver aqueles treinamentos, toda uma estratégia usada pelo treinador. Não pode depender só da individualidade de cada atleta. Futebol é de equipe, não é
Sozinho é tênis, mesmo que não seja de dupla, boxe. Agora, no futebol, é equipe, não tem que coordenar essas estrelas. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2, porque está acontecendo muitas coisas e nós estamos aí. Por exemplo, o plenário da Câmara mantém a prisão do Chiquinho Brazão, no caso Marielle. Inclusive, ele tem um mandato em atividade, né? E inclusive ele vai ser julgado pelo Conselho de Ética, né? Já o governador Eduardo Leite está insistindo e ele vai apresentar um novo projeto de aumento do ICMS à base aliada. Isso aí com certeza vai ser aprovado mais cedo ou mais tarde, porque ele tem ele está com a bola cheia junto a essa Assembleia. Nunca um governador teve tanto apoio quanto ele está tendo. O projeto que ele coloca é aprovado. É impressionante como acontece o que não acontecia com outros governadores. Além desses títulos que ele leva de ter sido o governador mais jovem no Rio Grande do Sul, o primeiro governador reeleito no Rio Grande, todas essas qualidades dadas a Eduardo Leite. Agora o resto, pergunta ao funcionalismo público o que eles acham do governador Eduardo Leite. Realmente as recomendações não vão ser nada boas. Vou lá no Estúdio 1 porque chegou ele. É o Manequinhas, ele dando assim, ó: boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Muito obrigado por estar conosco, Manequinha. Hoje, tu também, colorado que é, assistindo ao jogo, mas não tem problema, a nossa live está na palma da mão. Outros colorados estão na moita. Meu irmão Coronel Severo não está conosco. Outro, o Betão sim, deve estar assistindo o jogo, mas ele, em outras oportunidades, ele acorda com as galinhas lá em Marisul, mas não está conosco. Não sei o que está vendo, mas o pessoal às vezes não é muito adepto da internet. Nós temos que estar sempre dando uma dica de como deve se portar. Não é o caso do Manequim, que sempre tece algum comentário lá na nossa plataforma de YouTube, que isso eu peço bastante vezes para o nosso pessoal, mas o pessoal não é muito adepto. Mas, infelizmente, que nem eu estou dizendo, os problemas que estão acontecendo, o pessoal fala muito do futebol, discute esse problema, mas nós temos muitos outros problemas e problemas graves que afetam a nossa política, tanto a política interna, que tudo depende da política, de preços e tudo. Temos esse aumento galopante da dengue, batemos todos os recordes agora de outros anos, estamos somente no mês 4 e já temos essa quantidade de mortes, 1.116 óbitos só por dengue, e vendo a inércia do governo federal. Mas eu acredito que colocar uma socióloga como ministra da Saúde, eu acho que isso não tem muito cabimento, mas competência é o que menos interessa, é a padrinhagem de cada uma pessoa colocada no lugar que eles acham conveniente. Muitas vezes não avaliam a competência. E o Manequim diz assim: acompanhando o restante do final do programa. São 21 horas e 53 minutos. Nós temos ainda 7 minutos e temos muitas coisas para discutir aí. Basta que vocês estejam conosco. Nós estamos sempre adeptos e nós controlamos todas as notícias para que saibamos debater se for o caso. Por exemplo, agora o Hamas diz que não tem 40 reféns para libertar em acordo com o cessar-fogo de Israel. Segundo eles não têm essas pessoas lá, e eu não vejo por que agora. Então o temor é que essas pessoas possam estar mortas. Esse é o pior do caso, né? E eu disse assim, o Manequim disse assim: complicada mesmo a situação da dengue. Não é complicado, o que eu falo é inércia. O problema é o seguinte: o dinheiro o governo federal está captando dinheiro, mas está gastando muito dinheiro. Olha agora essa liberação
de mais verbas para aumentar os limites dos gastos do governo federal de 15 bilhões de reais. Então a Câmara está aprovando assim horrores de valores para o governo federal, mas o governo federal também gasta coisas que a gente não vê cabimento. É o caso agora do Lula, dele estar construindo uma área para pousar e decolar helicópteros lá no Planalto, 769 mil, quase R$1 milhão. Então isso é o cúmulo, e ocupa uma área de 412 metros quadrados lá no Planalto, e já projetando para o futuro, para receber até carros voadores que já estão em projeto e teremos mais adiante. Então são coisas, dinheiro tem, ele está sendo mal administrado. E o Manequim chama: Severo, alguma coisa sobre Alexandre de Moraes? Poxa, que pergunta, hein? Tu estás brincando conosco. Uma coisa só, se nós enumerarmos, tem muita coisa. Tem muita coisa, até aquela briguinha que tem entre ele e o Elon Musk, que o Elon Musk fez críticas e diz que ele tomou muitas atitudes arbitrárias, contrariando, inclusive vai denunciar lá nos Estados Unidos, e porque ele é um cidadão dos Estados Unidos, embora que não seja natural de lá. Então tem essa guerra que está acontecendo aí, e Alexandre de Moraes com isso já o incluiu, inclusive, incluiu como acusado nas milícias digitais, que é o relator é o Alexandre de Moraes. Então está todo esse impasse. Basta dizer que as pessoas de esquerda estão se aliando ao Alexandre de Moraes, embora que achem que ele é muito opressor, mas só por causa dessa briga de Elon Musk. E o Lula disse que alguém que não produz nada no Brasil não teria como interferir, mas não sabe ele que tudo o que nós temos, por exemplo, Starlinks, os nossos navios da Marinha Brasileira voam graças, a navio não voa, os navios navegam graças ao Starlink, que mantém contato em qualquer lugar do território nacional. Então tem muitas coisas, não precisa estar atuante ali, basta que ele desenvolva algo que seja útil. É o caso do Elon Musk. Mas ele não fez crítica, e se ele fez crítica às ordens do Alexandre de Moraes que interferiram na sua plataforma, que é agora o atual X, o antigo Twitter. E diz ele que mais coisas ele poderia dizer, mas ele pensa no risco que corre os funcionários do Twitter que tem o seu escritório aqui no Brasil. Ele está pensando que realmente será bloqueado e banido do Brasil essa plataforma, então ele teme até alguma represália que possa haver a esses funcionários. Mas já até, inclusive, uma ministra ali do Javier Milei também já teceu críticas e disse que não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Aí disseram por que ele não critica a China, porque tem negócios lá, mas negócios são negócios. Mas a China todo mundo sabe que é uma ditadura, que é uma dureza, ditadura militar, outro lugar. Aqui no Brasil é dito que é uma democracia. Então por isso que ele critica o que ele não vê como uma democracia aqui no Brasil. É isso que está acontecendo. Então tu está cutucando alguma coisa que é óbvia, todo mundo sabe. Temos muitas coisas para falar. Claro que temos que ter cuidado do que falamos ou da maneira que falamos. Mas isso é muito bom que provoque a situação. O nosso pessoal, o circo está pegando fogo e o nosso pessoal se preocupa com a falta de bola na rede. E quem ganha milhões e milhões são os atletas, que é uma outra realidade que não a nossa. Mas o pessoal se preocupa com isso. É que nós estamos precisando de ídolos. Agora as pessoas têm como ídolo artistas, ídolos jogadores, ídolos cantores. E isto não é ser ídolo, né? O ídolo tem que ser alguma pessoa que faça algo de relevância para a nossa sociedade. Esse sim nós podemos
idolatrar. E tem, inclusive, se vocês verem o que está acontecendo até no mundo artístico aí, tem uns que se arrependeram de apoiar a atual situação e agora o arrependimento não é fácil. É o caso nós chamamos aqui do presidente Bolsonaro, que ele esteve no aeroporto de Cuiabá, lá na quarta-feira, no dia 8, lá no Mato Grosso, uma multidão o recepcionou. Ele está parecendo um popstar e ele não dá benefício nenhum. Ele fez um bom governo e o pessoal reconhece como tal. Mas também, e agora o que eu disse que causa um mal-estar para muitas pessoas, a PGR se manifestou e informou que a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro não contrariou as restrições impostas pelo Supremo Tribunal em nome do Alexandre de Moraes, e nem viu nessa atitude a tentativa de um asilo político. Mas é isso aí. Então, 22 horas. Aqui eu retorno aqui ao Estúdio 2. Tudo que é bom tem início, meio e fim. E eu espero que vocês que estão assistindo ao jogo do Inter continuem assistindo, porque o nosso programa hoje termina. Daqui um pouco eu também vou assistir. Mas não esqueçam que lá no dia 12, na sexta-feira, vocês venham dar aquele sextou conosco, que eu estarei aguardando. Então é o Pauta Livre que se despede e deseja que vocês estejam com Deus, aproveitem bem os prazeres da vida, porque é muito bom estar vivo, falando, com muita saúde e poder estar interagindo. Fiquem com Deus e sexta-feira o nosso encontro, 21 horas, com a mesma qualidade, som e imagem do nosso programa Pauta Livre, dando para vocês uma boa noite.